milionário vê mendiga negra humilhada e ouve os valentes pedirem ajuda. Ricardo sempre achou que o mundo girava ao seu redor. Para ele, a vida na metrópole era uma coreografia ensaiada de poder e dinheiro, onde cada passo que dava levava-o a uma nova vitória, a mais um contrato, a mais uma conquista. A luz dos arranha-céus refletia sua ambição, mas por dentro tudo era frio numa solidão obscura. Ele foi criado em berço de ouro, cercado por luxo. Mas o que isso valia quando seus dias se tornavam uma mera repetição de reuniões, almoços de negócios e eventos em galerias chiques? Naquele dia típico, enquanto atravessava a Praça da Liberdade, algo capturou sua atenção. Uma mulher negra de aparência cansada, com um olhar profundo e determinado, levantava a voz em meio a um bando de jovens que estavam sendo humilhados por um político corrupto, esse mesmo que ele conhecia de outras tardes de glória. A cena é surreal. O contraste do drama delas diante da frieza da multidão era gritante. A mulher, Maria, defendia os jovens como uma leoa protetora de seu grupo. Seu tom de voz agudo cortava o ar denso, enquanto palavras de coragem se entrelaçavam com os gritos de desprezo de quem passava. Ricardo sentiu um nó na garganta. Os jovens clamavam por ajuda. Suas vozes eram ecos de desespero. Ele nunca havia ouvido isso tão de perto. Mas agora as palavras ressoavam em seu íntimo de maneira perturbadora. Seu antigo colega, o político, vestido em um terno impecável, portava um sorriso cínico que lhe causava repulsa. Como alguém que um dia sorriu junto a ele no colégio poderia descer tão baixo? Os olhos de Maria encontraram os de Ricardo por um instante. Aquela mulher que o mundo parecia ignorar, naquele momento, carregava um peso imenso em seu olhar. Era como se ela dissesse: "E você? O que vai fazer? Vai ficar aí, com sua fortuna e seu status? Ou vai se levantar e fazer a diferença?" A pressão interna aumentava conforme ele se aproximava. Ver o desprezo de outros passantes em relação à miséria era como uma facada profunda em seu peito. Ele sentiu a urgência aumentar. Não eram apenas palavras. As vidas daqueles jovens estavam em risco. A informação de que poderiam ser despejados de suas casas feriu seu senso de justiça, como um letreiro luminoso em plena escuridão. A câmera de sua mente rodou. A luta de Maria, sua coragem. Imensa a fragilidade daqueles jovens. Ele se sentia como um intruso na própria vida. O tumulto de reações interiores o levou ao limite. De um lado, a segurança de seu mundo de negócios e do outro, a possibilidade de intervir, de quebrar suas correntes de indiferença. Maria, com a voz firme de quem conhece a dor, perguntou: "Você realmente valoriza o que tem, ou de verdade valoriza as vidas que poderia mudar?" A pergunta o paralisou. E ali, no coração pulsante da metrópole brasileira, Ricardo se viu diante da maior decisão de sua vida. Humilhado pela confrontação, ele hesitou. Um medo pungente lhe atravessou. Poderia realmente se opor ao amigo que se tornara um símbolo de tudo o que detestava? O futuro dos jovens e o destino de Maria estavam entrelaçados em suas mãos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo hesitou. A pergunta de Maria ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse articular uma resposta, a multidão se agitou. Um grito cortou o ar, forte e desesperado. Ajuda! Por favor! Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se tivesse vindo de um lugar que ele tentava esquecer. Ele girou a cabeça e viu um dos jovens, o mais magro do grupo, caindo ao chão, ensanguentado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ricardo reconheceu aquele garoto. Era Lucas, filho do antigo jardineiro de sua família, alguém que ele conhecera quando era criança. O choque o atravessou como um raio. Lucas era um entre tantos, mas agora era um símbolo. A multidão se dividiu. Alguns corriam, outros paralisados, muitos filmando com os celulares. O político corrupto, cínico e seguro, apenas observava com um sorriso que agora era aterrador. Tudo girou de uma forma que Ricardo nunca poderia imaginar. Maria instintivamente correu em direção a Lucas, mas antes que pudesse alcançá-lo, um segurança do político bloqueou seu caminho, empurrando-a com brutalidade. Ela tropeçou, mas se levantou rápido, lágrimas correndo por seu rosto determinado. Não, deixe ele, ele não fez nada. Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele tinha o poder de fazer algo, de parar aquela injustiça. Mas o que faria? Sua mente estava um turbilhão. Ele se lembrou do garotinho Lucas, seu sorriso, brincando com os outros pelas ruas, despreocupado. Ele não podia permitir que a vida de um inocente fosse desvinculada por interesses de quem só pensava em poder. Com um impulso, Ricardo atravessou a multidão. Parem! Vocês não podem fazer isso! Sua voz saiu como um estrondo, surpreendendo a todos. O político virou o rosto, sorrindo como se tivesse se deparado com uma criança travessa. E você, Ricardo? O que pensa que pode fazer? A arrogância na sua voz fez o estômago de Ricardo revirar. Então, a reviravolta aconteceu. A irmã de Lucas apareceu com um grupo de manifestantes. Ela não estava sozinha. Estava carregando uma bandeira que exibia um escândalo há muito escondido. Documentos que mostravam a corrupção do político e seu vínculo direto com a demolição e desapropriação forçada nas comunidades. A multidão se agitou. Algumas vozes sussurravam em choque, enquanto ela gritava: "Os nossos lares não são mercadorias!" Ricardo congelou. A verdade estava ali, escancarada. O que ele não sabia, o que nunca imaginou, era que aquela família estava lutando contra um sistema que ele ajudou a alimentar, mesmo que indiretamente. A conexão com Lucas e toda a sua história se tornou uma ferida exposta. Enquanto a luta pela verdade começava a ganhar força, um grito estrondoso interrompeu tudo. Uma explosão, um estrondo, o chão tremeu e a imagem da bandeira coberta de tinta e sangue se espalhou diante de seus olhos. O caos se instalou. Gritos, correria. A segurança do político começou a atacar os manifestantes. Ricardo viu a cena se descontrolar. Maria estava ao seu lado. Então, em meio ao tumulto, segurou seu braço, com a respiração pesada. Ricardo, o que vai fazer agora? Isso é maior do que você imaginava. Os olhos dela estavam fixos nos dele.
Um desafio. O desejo de fazer a diferença agora abalava suas certezas. Eu não sei. Ele queria se esconder. Mas a coragem de Maria e um desespero de Lucas teimavam dentro dele. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso agir. Mas a dúvida o paralisava. Seria suficiente? O que aquela escolha poderia significar? E, ali, no meio daquele terror, entre gritos de dor e luta, uma única pergunta queimava em seus pensamentos. Até onde ele iria para mudar o destino de todos? As consequências da sua decisão começavam a se delinear, e a sombra do passado e do presente se entrelaçava de uma forma que ele nunca havia considerado antes. O futuro estava prestes a se desenrolar, e Ricardo se viu encurralado entre realidades que o desafiavam. Ricardo congelou. A pergunta de Maria ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse articular uma resposta, a multidão se agitou. Um grito cortou o ar, forte e desesperado. Ajuda, por favor! Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se tivesse vindo de um lugar que ele tentava esquecer. Ele girou a cabeça e viu um dos jovens, o mais magro do grupo, caindo ao chão ensanguentado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ricardo reconheceu aquele garoto. Era Lucas, filho do antigo jardineiro de sua família. Alguém que ele conhecera quando era criança. O choque o atravessou como um raio. Lucas era um entre tantos, mas agora era um símbolo. A multidão se dividiu. Alguns corriam, outros paralisados, muitos filmando com os celulares. O político corrupto, cínico e seguro, apenas observava com um sorriso que agora era aterrador. Tudo girou de uma forma que Ricardo nunca poderia imaginar. Maria instintivamente correu em direção a Lucas, mas antes que pudesse alcançá-lo, um segurança do político bloqueou seu caminho, empurrando-a com brutalidade. Ela tropeçou, mas se levantou rápido, lágrimas correndo por seu rosto determinado. Não! Deixe ele não fez nada! Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele tinha o poder de fazer algo, de parar aquela injustiça. Mas o que faria? Sua mente estava um turbilhão. Ele se lembrou do garotinho Lucas, seu sorriso, brincando com os outros pelas ruas, despreocupado. Ele não podia permitir que a vida de um inocente fosse desvinculada por interesses de quem só pensava em poder. Com um impulso, Ricardo atravessou a multidão. Parem! Vocês não podem fazer isso! Sua voz saiu como um estrondo, surpreendendo a todos. O político virou o rosto, sorrindo como se tivesse se deparado com uma criança travessa. E você, Ricardo? O que pensa que pode fazer? A arrogância na sua voz fez o estômago de Ricardo revirar. Bandeira que exibia um escândalo há muito escondido. Documentos que mostravam a corrupção do político e seu vínculo direto com a demolição e desapropriação forçada nas comunidades. A multidão se agitou. Algumas vozes sussurravam em choque, enquanto ela gritava: "Os nossos lares não são mercadorias!" Ricardo congelou. A verdade estava ali, escancarada. O que ele não sabia, o que nunca imaginou, era que aquela família estava lutando contra um sistema que ele ajudou a alimentar, mesmo que indiretamente. A conexão com Lucas e toda a sua história se tornou uma ferida exposta. Enquanto a luta pela verdade começava a ganhar força, um grito estrondoso interrompeu tudo. Uma explosão, um estrondo. O chão tremeu, e a imagem da bandeira coberta de tinta e sangue se espalhou diante de seus olhos. O caos se instalou. Gritos, correria. A segurança do político começou a atacar os manifestantes. Ricardo viu a cena se descontrolar. Maria estava ao seu lado. Então,
Em meio ao tumulto, segurou seu braço, com a respiração pesada. Ricardo, o que vai fazer agora? Isso é maior do que você imaginava. Os olhos dela estavam fixos nos dele. Um desafio. O desejo de fazer a diferença agora abalava suas certezas. Eu não sei. Ele queria se esconder. Mas a coragem de Maria e o desespero de Lucas queimavam dentro dele. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso agir. Mas a dúvida o paralisava. Seria suficiente? O que aquela escolha poderia significar? No entanto, nesse instante de tormento, um som surgido do nada ecoou. A voz de alguém atravessou a confusão. Parem! Não atinjam os inocentes! Era o velho amigo de Ricardo, João, que agora estava no meio do tumulto, com os punhos cerrados. A intensidade em seu olhar era assassina. E Ricardo percebeu que João não parecia mais o jovem otimista que conhecera. Havia um ressentimento profundo nas suas palavras. João! Ricardo gritou, mas antes que pudesse se aproximar, João girou em um movimento brusco e com um gesto inesperado apontou para Ricardo. Você não entende, não é? Você é parte do problema. Todos esses anos, você apenas olhou para o lado. Agora, eles querem seu apoio. Mas você deve entender o que realmente está em jogo aqui. Nesse momento, a luz da realidade caiu sobre Ricardo como uma tempestade. Tudo que ele achava que sabia sobre os seus amigos, sobre a vida que levara, sobre o que lhe estava, desmoronou. João, aquele amigo de longa data, o filho do construtor que teve sua casa desapropriada em um dos projetos de Ricardo, tinha vindo como um adversário. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas. Você é um traidor, Ricardo! João gritou, com uma intensidade que fez o coração dele falhar. Ricardo olhou para Maria, depois para Lucas, que ainda estava no chão. O que ele faria agora? A luta por justiça foi além das expectativas. E agora ele se encontrava em um emaranhado de traições e verdades que nunca quis encarar. Foi isso que sua vida se tornou, um sonho feito de pesadelos. Com o caos ao redor, a única certeza que Ricardo tinha naquele momento era a dúvida. Até onde ele iria para redimir tudo? O peso da decisão voltava a se acomodar em seus ombros. E ele percebeu que o futuro já não estava em suas mãos. Ricardo congelou. A pergunta de Maria ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse articular uma resposta, a multidão se agitou. Um grito cortou o ar, forte e desesperado. Ajuda! Por favor! Era uma voz familiar. Mas ao mesmo tempo distante, como se tivesse vindo de um lugar que ele tentava esquecer. Ele girou a cabeça e viu um dos jovens, o mais magro do grupo, caindo ao chão, ensanguentado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ricardo reconheceu aquele garoto. Era Lucas, filho do antigo jardineiro de sua família, alguém que ele conhecera quando era criança. O choque o atravessou como um raio. Lucas era um entre tantos, mas agora era um símbolo. A multidão se dividiu. Alguns corriam, outros paralisados. Muitos filmando voos celulares. O político corrupto, cínico e seguro apenas observava com um sorriso que agora era aterrador. Tudo girou de uma forma que Ricardo nunca poderia imaginar. Maria instintivamente correu em direção a Lucas, mas antes que pudesse alcançá-lo, um segurança do político bloqueou seu caminho, empurrando-a com brutalidade. Ela tropeçou, mas se levantou rápido, lágrimas correndo por seu rosto determinado. Não! Deixe ele! Ele não fez nada! Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele tinha o poder de fazer algo, de parar aquela injustiça. Mas o que faria?
Sua mente estava um turbilhão. Ele se lembrou do garotinho Lucas, seu sorriso, brincando com os outros pelas ruas, despreocupado. Ele não podia permitir que a vida de um inocente fosse desvinculada por interesses de quem só pensava em poder. Com um impulso, Ricardo atravessou. A multidão! Parem! Vocês não podem fazer isso! Sua voz saiu como um estrondo, surpreendendo a todos. O político virou o rosto, sorrindo como se tivesse se deparado com uma criança travessa. E você, Ricardo, o que pensa que pode fazer? A arrogância na sua voz fez o estômago de Ricardo revirar. Então, a reviravolta aconteceu. A irmã de Lucas apareceu com um grupo de manifestantes. Ela não estava sozinha. Estava carregando uma bandeira que exibia um escândalo há muito escondido. Documentos que mostravam a corrupção do político e seu vínculo direto com a demolição e desapropriação forçada nas comunidades. A multidão se agitou. Algumas vozes sussurravam em choque, enquanto ela gritava: "Os nossos lares não são mercadorias." Ricardo congelou. A verdade estava ali, escancarada. O que ele não sabia, o que nunca imaginou, era que aquela família estava lutando contra um sistema que ele ajudou a alimentar, mesmo que indiretamente. A conexão com Lucas e toda a sua história se tornou uma ferida exposta. Enquanto a luta pela verdade começava a ganhar força, um grito estrondoso interrompeu tudo. Uma explosão, um estrondo, o chão tremeu. E a imagem da bandeira coberta de tinta e sangue se espalhou diante de seus olhos. O caos se instalou. Gritos, correria. A segurança do político começou a atacar os manifestantes. Ricardo viu a cena se descontrolar. Maria estava ao seu lado. Então, em meio ao tumulto, segurou seu braço com a respiração pesada. Ricardo, o que vai fazer agora? Isso é maior do que você imaginava. Os olhos dela estavam fixos nos dele. Um desafio. O desejo de fazer a diferença agora abalava. Suas certezas! Eu não sei. Ele queria se esconder, mas a coragem de Maria e o desespero de Lucas queimaram dentro dele. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso agir. Mas a dúvida o paralisava. Seria suficiente? O que aquela escolha poderia significar? No entanto, nesse instante de tormento, um som surgido do nada ecoou. A voz de alguém atravessou a confusão. Parem! Não atinjam os inocentes! Era o velho amigo de Ricardo, João, que agora estava no meio do tumulto, com os punhos cerrados. A intensidade em seu olhar era assassina, e Ricardo percebeu que João não parecia mais o jovem otimista que conhecera. Havia um ressentimento profundo nas suas palavras. "João!" Ricardo gritou, mas antes que pudesse se aproximar, João girou em um movimento brusco e, com um gesto inesperado, apontou para Ricardo. "Você não entende, não é? Você é parte do problema. Todos esses anos, você apenas olhou para o lado. Agora eles querem seu apoio. Mas você deve entender o que realmente está em jogo aqui." Nesse momento, a luz da realidade caiu sobre Ricardo como uma tempestade. Tudo o que ele achava que sabia sobre os seus amigos, sobre a vida que levara, sobre o que lutava, desmoronou. João, aquele amigo de longa data, o filho do construtor, que teve sua casa desapropriada em um dos projetos de Ricardo, tinha vindo como um adversário. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas. "Você é um traidor, Ricardo!" João gritou, com uma intensidade que fez o coração dele falhar. Ricardo olhou para Maria, depois para Lucas, que ainda estava no chão. O que ele faria agora? A luta por justiça foi além das expectativas. E agora ele se encontrava em um emaranhado de traições e verdades que nunca quis encarar. E então,
Como se a realidade estivesse prestes a se desdobrar em 1000 pedaços, João lançou uma bomba. E você nem sabe, mas Lucas não é só um garoto qualquer. Ele é seu irmão. Você foi separado de sua mãe, de nós, e nunca soube. O silêncio pairou como uma nuvem pesada. Ricardo ficou parado, a mente em chamas. O que acabou de ouvir? Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para Lucas, que agora parecia muito mais do que apenas o filho do jardineiro. As pernas dele tremiam. Ele lutava para processar. A verdade o atingiu como um soco na barriga. Todos pararam. O causal. Redor os gritos, a sussurros, tudo ficara distante, como se um filme estivesse sendo projetado. Como você sabe disso? Ricardo gaguejou, enquanto a dúvida e a dor começavam a se entrelaçar. João apenas meneou a cabeça. Eu te disse, Ricardo, o mundo não é o que você pensa que é. E agora? É hora de decidir quem você realmente é. Neste momento, a multidão, antiga e nova, os olhares de todos estavam fixos neles. Em meio à confusão, as palavras de João ficaram gravadas em seus ouvidos. Uma verdade devastadora havia surgido do nada e mudado tudo. E ele se viu diante de uma escolha impossível. Ricardo respirou fundo, e a única pergunta que pulsava em sua mente era: até onde ele iria para descobrir a verdade que o cercava? A luta pela justiça. Nunca esteve apenas entre amigos e inimigos. Era uma batalha familiar, e a linha entre o bem e o mal parecia mais turva do que nunca. Ricardo congelou. A pergunta de Maria ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse articular uma resposta, a multidão se agitou. Um grito cortou o ar, forte e desesperado. Ajuda, por favor! Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo distante, como se tivesse vindo de um lugar que ele tentava esquecer. Ele girou a cabeça e viu um dos jovens, o mais magro do grupo, caindo ao chão, ensanguentado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ricardo reconheceu aquele garoto. Era Lucas, filho do antigo jardineiro de sua família. Alguém que ele conhecera quando era criança. O choque o atravessou como um raio. Lucas era um entre tantos, mas agora era um símbolo. A multidão se dividiu. Alguns corriam, outros paralisados, muitos filmando com os celulares. O político corrupto, cínico e seguro apenas observava com um sorriso que agora era aterrador. Tudo girou de uma forma que Ricardo nunca poderia imaginar. Maria, instintivamente, correu em direção a Lucas. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um segurança do político bloqueou seu caminho, empurrando-a com brutalidade. Ela tropeçou, mas se levantou rápido, lágrimas correndo por seu rosto determinado. Não, deixe ele! Ele não fez nada! Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele tinha o poder de fazer algo, de parar aquela injustiça. Mas o que faria? Sua mente estava um turbilhão. Ele se lembrou do garotinho Lucas, seu sorriso, brincando com os outros pelas ruas, despreocupado. Ele não podia permitir que a vida de um inocente fosse desvinculada por interesses de quem só pensava em poder. Com um impulso, Ricardo atravessou a multidão. Parem! Vocês não podem fazer isso! Sua voz saiu como um estrondo, surpreendendo a todos. O político virou o rosto, sorrindo como se tivesse se deparado com uma criança travessa. E você, Ricardo? O que pensa que pode fazer? A arrogância na sua voz fez o estômago de Ricardo revirar. Então, a reviravolta aconteceu. A irmã de Lucas apareceu com um grupo de manifestantes. Ela não estava sozinha. Estava carregando uma bandeira que exibia um escândalo há muito escondido.
Documentos que mostravam a corrupção do político e seu vínculo direto com a demolição e desapropriação forçada nas comunidades. A multidão se agitou. Algumas vozes sussurravam em choque, enquanto ela gritava: "Os nossos lares não são mercadorias." Ricardo congelou. A verdade estava ali, escancarada. O que ele não sabia, o que nunca imaginou, era que aquela família estava lutando contra um sistema que ele ajudou a alimentar, mesmo que indiretamente. A conexão com Lucas e toda a sua dela estavam fixos nos dele. Um desafio. O desejo de fazer a diferença agora abalava suas certezas. Eu não sei. Ele queria se esconder, mas a coragem de Maria e o desespero de Lucas queimavam dentro dele. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso agir. Mas a dúvida o paralisava. Seria suficiente? O que aquela escolha poderia significar? Então, o inesperado aconteceu. No meio da confusão, um tiro ressoou. O som foi ensurdecedor, como um trovão em um dia claro. A multidão se agitou ainda mais. Gritos de pânico ecoando enquanto todos procuravam abrigo. Ricardo viu Maria se desviar e, num instante, uma sombra se lançou sobre eles. "Ricardo!" ela gritou. Mas a voz dela foi engolida pelo caos e ele mal teve tempo de reagir. Ele girou a cabeça e viu algo que o fez congelar de horror. O segurança que tinha empurrado Maria estava caindo ao chão, uma poça de sangue se espalhando sob ele. E ali, ao lado, estava uma figura conhecida, uma pessoa que ele não esperava ver naquele lugar, com um olhar fixo e determinado. "João?" Ricardo murmurou, seu coração disparando. O velho amigo estava de pé, com uma arma fumegante na mão. Todos os olhos na cena se voltaram para ele, a adrenalina fazendo o ambiente vibrar. João! Aquele que sempre debateu sobre justiça e as desigualdades, agora tinha se tornado a personificação do que ele sempre criticara. "Você não entende, Ricardo. Você não estava ouvindo. No povo, no meu povo." João estava ofegante e o peso de suas palavras feria como aço cortante. "Você estava tão ocupado construindo a vida perfeita que não percebeu que sua bênção era uma maldição para outros." Ricardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele sabia que João estava certo, mas se tornar o perpetrador, ser responsável por uma decisão tão drástica, era um choque que atingia seu íntimo. Ele também não estava preparado quando João olhou para Lucas, e um rasgo de dor cruzou o rosto de João. "Você não pode fazer isso, amigo!" João gritou, e de repente, tudo se fechou. A intenção de João se distorcia. Sua figura perdia-se em uma tempestade de emoções e história. O que exatamente ele tinha feito? O que ia fazer? Ricardo não sabia. A pressão de suas escolhas pesava como uma âncora, e a linha tênue entre o certo e o errado dançava diante deles. Ricardo olhou nos olhos de Maria, buscando uma resposta, mas encontrou apenas o medo refletido. Os olhos dela transmitiam a urgência de agir, de não deixar a situação escorregar de suas mãos. A tensão no ar era quase palpável. A multidão estava em caos, mas sua mente estava em ebulição. E ali, no centro de tudo, a única certeza que ele tinha era a insegurança do que estava prestes a acontecer. A tensão explodiria. E o que restaria do que pensava saber? As revelações ainda estavam por vir, e todos tornariam-se peças em um tabuleiro de xadrez, onde as regras haviam mudado para sempre. Ricardo congelou.
A pergunta de Maria ecoava em sua mente, mas antes que pudesse articular uma resposta, a multidão se agitou. Um tiro ressoou, cortando o ar como uma faca. O som inesperado fez o sangue de Ricardo ferver. Ele olhou para João, que ainda segurava a arma, a raiva estampada no rosto. Mas antes que pudesse processar a cena, um a um, os olhos da multidão se voltaram para ele, como se esperassem uma reação. Ricardo, você precisa fazer algo! Maria gritou, sua voz parecendo pequena e desesperada em meio ao caos. Mas como ele poderia agir quando tudo prometia se tornar um pesadelo? O tropel de pés e gritos ressoava. Ele sentiu o pânico se espalhando pela multidão, e seu coração batia acelerado. A cena se tornara um turbilhão. O que você está fazendo? João gritou de volta, a expressão dele passando de raiva para confusão. Acorda, Ricardo! Você está no meio disso! Você precisa escolher um lado. A intensidade da voz de João fez um nó na garganta de Ricardo. Apertar ainda mais. E a explosão aconteceu. Não de um tiro, mas de uma confissão que despedaçou o chão sob seus pés. Lucy! Lucy é sua mãe! A irmã de Lucas gritou, a voz dela cortando pelo tumulto. Todos pararam por um momento, como se o mundo tivesse congelado. A revelação pairou no ar, densa e pesada, fazendo cada um deles prender a respiração. O quê? Ricardo sussurrou. Ele olhou para Lucas, que ainda estava no chão, com uma expressão aturdida. Tudo fazia sentido. O jardineiro sempre falava dela. A mulher que teve de deixar tudo para trás. O mundo girou, e agora ele percebeu que em cada ruga daquela história havia um pedaço dele. Uma mãe que ele nunca conheceu. Uma vida que estava a poucos passos dele, mas que nunca viu. João estava em choque. Sua própria reação refletindo a gravidade do que acabara de ser revelado. Você sabia? Você sabia e não me contou? Ricardo gritou, sua voz misturando dor e traição. Mas a verdade era indiscutível. Lucy não era apenas uma figura distante. Ela estava ali, aquela mulher que vivia na sombra de suas memórias. O silêncio interrompido por um grito de Lucas. Mãe! Ele tentou se levantar, mas a dor o segurava. Os ferimentos não eram apenas físicos. Ele estava ali, aquela mulher que vivia na sombra de suas memórias. O silêncio interrompido por um grito de Lucas. Mãe! Ele tentou se levantar, mas a dor o segurava. O silêncio interrompido por um grito de Lucas. Mãe! Ele tentou se levantar, mas a dor o segurava. Os ferimentos não eram apenas físicos. Ela estava ali, aquela mulher que vivia na sombra de suas memórias. O silêncio interrompido eram emocionais. A conexão que ele nunca tivera estava prestes a se formar. E o destino deles estava entrelaçado em uma linha tênue de tragédia. É verdade, Maria murmurou, os olhos dela arregalados. Se isso for verdade, você não pode ficar do lado de quem destrói famílias. Era mais do que um amigo. Ele era parte desse quebra-cabeça tortuoso que agora se montava. O que ele não sabia sobre suas próprias origens? Sobre esta luta maior que o envolvia? A decisão que agora pesava sobre ele era mais pesada do que qualquer outro fardo que já carregara.
Então, um novo som cortou a tensão. A sirene de uma viatura. A polícia estava a caminho e o alerta se espalhou na multidão. O pânico aumentou. Todos se movendo como panquecas em uma frigideira quente. Desespero, gritos e correria. Ricardo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era hora de agir. Mas agir como? Qual era o lado certo? Ricardo, João gritou novamente. O que você vai fazer? Você precisa decidir agora. E ali, no meio do caos, Ricardo se deu conta que tinha mais a perder do que havia imaginado. Ele não sabia o que fazer, mas a urgência crescia dentro de si, uma luz apontando para o futuro. A escolha estava diante dele, e os sims e nãos ecoavam em sua mente. O que ele escolheria? Os laços de família ou o peso de um legado injusto? E quando a hora finalmente chegou, qual seria o custo do amor por alguém que ele nunca conheceu? A verdade estava sobre ele, mais pesada do que qualquer culpa. O que aconteceria agora? Tudo mudaria, e Ricardo não tinha ideia do quão profundo era o abismo em que estava prestes a mergulhar. O futuro seria decidido em um único instante de escolha. Ricardo estava paralisado. A revelação de que Lucas era seu irmão ecoava em sua mente, como um microfone que não parava de rugir. Os olhares da multidão mudaram. A tensão cresceu. Ele podia sentir o pânico no ar, como se estivesse prestes a explodir. Maria olhou fixamente para ele, enquanto Lucas tentava se arrastar, derrotado. Mãe! O grito de Lucas parecia um sussurro de angústia, mas tinha o peso do desespero. João ainda segurava a arma, a respiração acelerada, olhando para Ricardo com olhos cheios de frenesi. Que escolha você vai fazer, Ricardo? Muitas vidas estão em jogo aqui. Ele estava certo. Mas quanto tempo ele tinha? A sirene se aproximava e a multidão estava em caos. O chão pareceu tremer sob seus pés. O que ele deveria fazer? Nesse momento, uma figura surgiu da multidão. Era um homem que Ricardo reconhecia. Carlos, ele estava ali, seu pai, sempre distante, agora surgindo, como um espectro. Carlos parecia mais velho, mais cansado, e o olhar que ele lançou a Ricardo era uma mistura de orgulho e culpa. O coração de Ricardo disparou. Você sabia! Ele gritou. Mas uma onda de desespero caiu sobre ele. Você sabia de tudo! Os olhos de Carlos estavam nublados, como se tentasse se livrar de um peso invisível. Ricardo, não é o que você pensa. Mas antes que pudesse concluir, uma explosão repentina cortou o ar. Um gás lacrimogêneo lançado pela polícia. O cheiro de fumaça encheu a praça, enquanto a multidão entrava em pânico. Cuidado! Maria gritou, puxando Lucas para mais perto. A visão de Ricardo começou a embaçar. Ele sentia a angústia apertando seu peito. Ele não podia deixar isso acontecer. Não assim. A confusão se espalhava. A voz de João chorava. O que você vai fazer? Nós precisamos de você. Mas em meio a tudo isso, as palavras de Carlos ressoavam. Se você soubesse a verdade, se você entendesse o sacrifício. Sacrifício? O que mais seria ocultado dele? O que mais ele não sabia? Ricardo começou a correr. Ele tinha que chegar até Carlos antes que tudo desmoronasse. Pai, espera! A multidão se movia como um mar agitado, e enquanto ele lutava para alcançar o pai, uma visão do passado detonou em sua mente. Brincadeiras na garagem,
risadas embaixo do sol, depois a sombra de um abandono. Era como se tudo na vida dele, cada lembrança, se conectasse de maneira dolorosa. Carlos, ele finalmente o alcançou, mas a expressão do pai não era de prazer, mas de desespero. Você precisa saber. Não podemos. Aquelas palavras estavam prestes a abrir um abismo de segredos, mas foi interrompido. O caos aumentou e um grupo de policiais começou a empurrar as pessoas, usando cacetetes. A visão de Maria tentando proteger Lucas bradou na mente de Ricardo. Agora não era a hora de fraquejar. Ele olhou para Lucas, o irmão. A ligação estava ali, clara e viva. Lucas! Ele gritou, fazendo o máximo para se aproximar. Mas antes que ele pudesse fazer algo, a pressão na multidão aumentou e uma onda de pessoas se movia. Ele estava sendo empurrado, afastado de tudo o que importava. E então, nesse instante de desespero, a cena se transformou. Um tiro! O som perfurou a confusão e o mundo parou outra vez. O que aconteceu? No meio da multidão, alguém caiu. O pânico tomou conta. A imagem se desfez como um espelho quebrado. Ricardo espremia-se entre as pessoas e, no fundo, uma única questão gritava dentro dele. Quem realmente estava no controle aqui? Ele olhou para João, que parecia perder a esperança, e então para Carlos, com o rosto coberto de dor. O que se desenrolava diante dele parecia mais do que uma luta. Era uma guerra, e ele não tinha certeza se estava do lado certo. E enquanto a realidade os envolvia na mais profunda escuridão, a única coisa que Ricardo conseguiu pensar foi o quanto tudo poderia mudar em questão de segundos. E se a verdade revelada era realmente o que parecia ser? Ou se havia mais por trás dessa história? Mais do que ele poderia suportar. Ricardo estava paralisado. A revelação de que Lucas era seu irmão ecoava em sua mente como um trovão que não parava de rugir. Os olhares da multidão mudaram. A tensão cresceu. Ele podia sentir o pânico no ar, como se estivesse prestes a explodir. Maria olhou fixamente para ele, enquanto Lucas tentava se arrastar, derrotado. Mãe, arregalados! No meio da multidão, uma figura inteira e familiar emergiu. A mãe de Lucas, Lucy, ela estava ali, correndo, com a fúria estampada no rosto. E atrás dela, uma legião de pessoas. Não eram apenas manifestantes. Eram advogados, moradores da comunidade, até mesmo alguns que conheciam Ricardo. Vocês não vão levar mais ninguém, Lucy gritou. E sua voz ecoou como um trovão. Com um olhar determinado, ela levantou um documento em sua mão. Fatos, provas, as ligações que Ricardo nunca imaginou. Tudo ali em papel, um legado de dor e luta. A verdade precisa ser ouvida. Ela avançou e cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Ricardo se sentia em um turbilhão. Ele sempre a via como uma história distante, mas agora ela era real, presente, uma força da natureza. Lucy, não! Não faça isso! Ele gritou. Mas a mãe de Lucas não parou. O olhar dela passava pelo medo e ia direto à resistência. O que ele deveria fazer? Era um momento histórico e ele estava no centro. A multidão estava cindida. Alguns gritavam por Lucy. Outros apressadamente questionavam se aquilo era mesmo o certo a se fazer. Ela é uma criminosa, alguém gritou. E a palavra criminosa ricocheteou entre as pessoas, como se estivesse testando sua verdade. Ela está tentando salvar seus filhos. Outra voz respondeu.
A luta se desenrolando no ar pesado com a tensão. Ricardo olhou para Lucas, que ainda estava machucado no chão. A realidade era insuportável. João estava prestes a esboçar uma reação, mas Ricardo não teve tempo para pensar. Em um impulso, ele foi até a mãe de Lucas. Lucy, sua voz ouvia-se em meio ao caos, mas ele já estava em movimento, e quando ele a tocou, um choque elétrico percorria seus corpos. O que surgira entre os dois era um chamado ancestral. Você é meu filho, ela disse, e as palavras caíram como uma tempestade. O que ele desejava entender se esbarrava no que estava ouvindo. A conexão se formava entre eles, mas era também uma reviravolta que deixava todos perplexos. A verdade que se desenrolava agora não se limitava apenas a Lucas. Uma corrente inesperada ligava todos eles. E no clímax do momento, uma figura vestida de preto surgiu entre a multidão. A expressão neutra, mas os olhos brilhavam. Era uma mulher que Ricardo reconheceu de notícias e boatos. Eu sou a verdadeira mãe de Lucas, ela disse, com um tom que cortou o ar. O choque não poderia ser maior. A identificação causou um silêncio ensurdecedor. A mulher olhou para Lucy. Fui eu quem o protegi. O chão sob os pés de todos começou a desmoronar. A verdade tornava-se um quebra-cabeça de rostos, histórias e mentiras que não se quebrariam. Quem ia acreditar em quem? As relações estavam viradas de ponta cabeça e a confusão apenas aumentava. A luta por justiça não era apenas em defesa de Lucas. Era um campo de batalha entre mães, destino e o que se considerava verdade. Não pode ser, Ricardo repetia, sua mente em choque. As consequências daquela revelação poderiam mudar tudo. Ele olhou ao redor e o que ele viu eram rostos conhecidos, pessoas que ele nunca imaginou que faziam parte dessa história. O que iria acontecer? Agora! A luta estava só começando. E a verdade que se pensava alcançada parecia distante como um sonho. A sirene aumentava. O tempo começava a apagar. E a única certeza era que uma nova guerra de identidades e segredos estava prestes a começar. O que eles iriam fazer agora? Ricardo estava paralisado. A revelação de que Lucas era seu irmão ecoava em sua mente, como um trovão que não parava de rugir. Os olhares da multidão mudaram. A tensão cresceu. Ele podia sentir o pânico no ar, como se estivesse prestes a explodir. Maria olhou fixamente para ele, enquanto Lucas tentava se arrastar, derrotado. Mãe! O grito de Lucas parecia um sussurro de angústia, mas tinha o peso do desespero. João ainda segurava a arma, a respiração acelerada, olhando para Ricardo com olhos cheios de frenesi. Que escolha você vai fazer, Ricardo? Muitas vidas estão em jogo aqui. Ele estava certo, mas quanto tempo ele tinha? A sirene se aproximava e a multidão estava em caos. O chão parecia tremer sob seus pés. O que ele deveria fazer? E naquele momento de confusão, outra explosão cortou o ar. Um grito ensurdecedor. Ricardo se virou, os olhos arregalados. No meio da multidão, uma figura inteira e familiar emergiu. A mãe de Lucas, Lucy. Ela estava ali, correndo, com a fúria estampada no rosto. E atrás dela, uma legião de pessoas. Não eram apenas manifestantes. Eram advogados, moradores da comunidade. Até mesmo alguns que conheciam Ricardo. Vocês não vão levar mais ninguém! Lucy gritou, e sua voz ecoou como um trovão. Com um olhar determinado, ela levantou um documento em sua mão. Fatos, provas, as ligações que Ricardo nunca imaginou. Tudo ali em papel. Um legado de dor e luta. A verdade precisa ser ouvida.
Ela avançou, e cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Ricardo se sentia em um turbilhão. Ele sempre a via como uma história distante, mas agora ela era real, presente, uma força da natureza. Lucy, não, não faça isso! Ele gritou, mas a mãe de Lucas não parou. O olhar dela passava pelo medo e ia direto à resistência. O que ele deveria fazer? Era um momento histórico, e ele estava no centro. A multidão estava cindida. Alguns gritavam por Lucy, outros apressadamente questionavam se aquilo era mesmo certo a se fazer. Ela é uma criminosa, alguém gritou. E a palavra criminosa ricocheteou entre as pessoas, como se estivesse testando sua verdade. Ela tá tentando salvar seus filhos! Outra voz respondeu, a luta se desenrolando no ar pesado com a tensão. Ricardo olhou para Lucas, que ainda estava machucado no chão. A realidade era insuportável. João estava prestes a esboçar uma reação, mas Ricardo não teve tempo para pensar. Em um impulso, ele foi até a mãe de Lucas. Lucy! Sua voz ouvia-se em meio ao caos, mas ele já estava em movimento. E quando ele a tocou, um choque elétrico percorria seus corpos. O que surgira entre os dois era um chamado ancestral. Você é meu filho, ela disse, e as palavras caíram como uma tempestade. O que ele desejava entender se esbarrava no que estava ouvindo. A conexão se formava entre eles. Mas era também uma reviravolta que deixava todos perplexos. A verdade que se desenrolava agora não se limitava apenas a Lucas. Uma corrente inesperada ligava todos eles. E no clímax do momento, uma figura vestida de preto surgiu entre a multidão. A expressão neutra, mas os olhos brilhavam. Era uma mulher que Ricardo reconheceu de notícias e boatos. Eu sou a verdadeira mãe de Lucas, ela disse, com um tom que cortou o ar. O choque não poderia ser maior. A identificação causou um silêncio ensurdecedor. A mulher olhou para Lucy. Fui eu quem o protegi. O chão sob os pés de todos começou a desmoronar. A verdade tornava-se um quebra-cabeça de rostos, histórias e mentiras que não se quebrariam. Quem ia acreditar em quem? As relações estavam viradas de ponta cabeça e a confusão apenas aumentava. A luta por justiça não era apenas em defesa de Lucas. Era um campo de batalha entre mães, destino e o que se considerava verdade. Não pode ser! Ricardo repetia, sua mente em choque. Ele olhou para Lucas, que agora estava deslumbrado, seu coração batendo rapidamente. O que ele dissera? Aquela mulher estava errada. Ele conhecia sua mãe. Ele olhou ao redor, procurando consolo. As sirenes se aproximavam. A multidão gritava. Mas quem estava realmente certo? A tensão subia e Ricardo estava no meio de um furacão de emoções. E agora a mulher de preto avançou, seus olhos fixos em Ricardo. Você precisa saber a verdade, Ricardo. Tudo o que você pensou que sabia está errado. A história do seu passado está muito além do que você imagina. E então, ela se virou e uma explosão de luz iluminou a cena. Um flash de câmera. O tempo pareceu parar. Ricardo ficou temporariamente cego. E quando seus olhos se ajustaram, a mulher de pé à sua frente agora estava longe. Uma equipe de jornalistas ao seu redor. A verdadeira história sobre a família de Ricardo vai ser revelada. Ela olhou diretamente para a câmera e o pânico tomou conta dele como uma onda avassaladora. Ele estava prestes a perder tudo. As mentiras, os segredos, tudo iria vir à tona. Não! Vocês não podem fazer isso! Ele gritou. Mas o horror estava se espalhando e a confiança do que acreditava ser verdade desmoronava. A multidão gritou, a bagunça se intensificou e tudo ao redor dele desmoronou em um instante. Diante da equipe de jornalistas,
Suas esperanças de um futuro se desvaneceram na poeira do passado. O quê? Era verdade! O que era mentira? A única certeza era que Ricardo se viu cercado por um mistério que iria mudar tudo. E, no fundo, ele só conseguia pensar em como a realidade poderia ser uma ilusão traiçoeira e o que aconteceria com os laços constrangidos já ameaçados pela verdade que se aproximava. Aquele momento mudaria seus relacionamentos para sempre e a luta estava longe de terminar. O caos ao redor de Ricardo parecia uma tempestade prestes a desabar. A revelação sobre Lucas ser seu irmão ecoava como um trovão em sua mente. Ele olhou em volta. A multidão estava dividida, refletindo a confusão que reinava em seu coração. Os gritos de Lucy por justiça misturavam-se com a indignação dos que se opunham a ela. O que estava acontecendo? Quem era realmente o inimigo? Ricardo! Escolha! João gritou, segurando a arma, sua voz tremendo. O desespero era palpável. Ricardo sentiu um nó na garganta, o medo apertando seu peito. Mas em meio à confusão, ele viu Lucas se esforçando para se levantar, seu rosto marcado pela dor e pelo desespero, um reflexo das escolhas que foram feitas no passado. Ouça, Ricardo! A voz de Lucy cortou o ar. Ele viu a determinação nos olhos dela. Precisamos lutar pela verdade. Eles não podem mais destruir nossas vidas. Havia algo de poderoso na maneira como ela falava. Era quase como se um feixe de luz iluminasse a verdade enterrada sob camadas de mentiras. Uma sirene se aproximava. O som cortante trouxe a realidade de volta. E naqueles breves segundos, Ricardo percebeu que tinha que agir. Ele não poderia deixar que o passado dominasse seu futuro. Ele finalmente entendeu. A decisão estava em suas mãos. Com um impulso, ele se voltou para João. Não, não vamos derrubar mais sangue. Precisamos de diálogo. Ele queria que todos ouvissem. A multidão começou a murmurar. Uma onda de esperança parecia aquecer o ambiente tumultuado. Os olhos de João brilharam com um misto de dúvida e raiva, mas algo estava mudando dentro dele. Ricardo sentiu que tinha que aproveitar esse momento. Veja, João! Olhe para Lucas! Olhe para tudo isso! Ninguém aqui vai se salvar se continuarmos nessa guerra. Houve um silêncio repentino, como se o mundo tivesse parado. As sirenes ficaram mais próximas e o agito aumentava. Mas Ricardo sabia que isso era seu momento. Ele olhou para Lucas e, com um impulso de emoção, se agachou ao seu lado. Desculpe, irmão, eu não sabia, mas estou aqui agora. As lágrimas nos olhos de Lucas brilharam e, por um instante, o ódio e as mágoas se dissolveram. O que antes era uma batalha entre amigos e inimigos estava se transformando em algo mais. Era a história. Era a família. A multidão observava, ansiosa, suas reações variando entre esperança e desconfiança. E, de repente, a mulher de preto, que se apresentara como a verdadeira mãe de Lucas, avançou. Não podemos esquecer o que aconteceu. Mas também não podemos nos perder no ódio. Sua voz tinha um peso que fez todos pararem para ouvir. Se a verdade é nossa arma, que a utilizemos, disse Lucy, decidida. O peso das informações em suas mãos se tornava uma esperança renovada. Ela olhou para Ricardo e depois para Lucas. Vamos lutar juntos. Por um futuro e não por vingança. E naquele momento, quando a sirene finalmente parou e as luzes se apagaram ao redor, a tensão deu lugar a um novo começo. Ricardo sentiu o peso nas costas começar a se dissipar. O mundo estava mudando e ele era parte disso. Os protestos continuaram, mas havia uma nova esperança na voz de cada um.
À medida que as pessoas começaram a se reunir, Ricardo sabia que não tinha todas as respostas. Mas uma coisa era certa: não estava mais sozinho. Ele tinha sua família, sua verdade e, acima de tudo, tinha um propósito. Enquanto todos se dispersavam lentamente, Ricardo virou-se para Lucy e Lucas. Podemos reconstruir tudo isso juntos, ele disse, e sorriu, uma fração de esperança brilhando em seus olhos. E assim, com a incerteza do amanhã pairando sobre eles, a única coisa que restou foi a fé. A fé em um novo começo. E agora, antes de você sair, eu preciso de você. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e ajuda muito. Não me deixe sozinha nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre esse desfecho surpreendente. E é mais que urgente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e todos os seus desdobramentos. Vamos juntos construir uma comunidade forte, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.